Aleluia, glória a Deus, amém? Amém, queridos? A paz do Senhor, em nome de Jesus, para aqueles que estão vindo pela primeira vez esse ano, feliz ano das boas novas, feliz ano do Messias de Deus, feliz ano de 2025, em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus. Eu estou aqui que eu não estou me aguentando, irmãos, porque desde o início do culto, o Senhor tem confirmado a palavra de hoje. Amém? Então diga com fé, levanta a sua mão assim com fé, porque hoje nós vamos exercer a nossa fé. Quem está preparado aqui para exercer fé, aqui viver vitórias? Aleluia, então declare assim: Deus me dará nesta noite proteção e livramentos, amém? Aleluia, glória a Deus. Irmãos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, se você trouxe. Se você não pôde trazer, você pode acompanhar no telão. No Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo, a partir do versículo 3, amém? Aleluia. Glória a Deus. Diz assim: no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular, lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da sua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados, e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações. Tem gente que pensa que crente vive uma vida boa, né, irmãos? Que evangelho é esse? Que estão pregando que crente vive vida boa. Então sereis atribulados, e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho às nações, e então virá o fim. Amém? Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. Pai de amor, muito obrigada, Pai. Te louvamos e te agradecemos pela tua voz. Te louvamos e te agradecemos pela tua direção. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor está aqui. O Senhor está aqui, Rei Emanuel, Jesus, nosso amado Senhor. E pedimos, Senhor, que o Senhor venha manifestar a tua presença poderosamente, trazendo, Senhor, sobre nós a revelação da tua santa palavra. E que no nosso coração haja lugar, terra fértil, para, Pai, ser semeada a tua palavra poderosa, Senhor, dentro de nós. E que nada e ninguém
possa roubar a tua palavra dos nossos corações. Nós abrimos os nossos ouvidos para a tua voz nesta noite. Nós abrimos o nosso coração para o Senhor falar ao nosso coração. Nós não fecharemos o nosso coração e não nos dispersaremos ao ouvir a sua santa palavra, mas nós queremos, Pai, desde agora engrandecer-te e dizer: Senhor, fala conosco. Pai de amor, me usa, pois sou barro, Senhor, nas tuas mãos. Que em nome de Jesus o Senhor venha falar através da minha vida pela tua misericórdia e pelo teu santo amor. Em nome de Jesus, amém. Amém, aplauda o Senhor. Irmãos, nós estamos hoje vivendo dias próximos à volta do Senhor. Irmãos, a palavra do Senhor diz que nos últimos dias seriam dias difíceis, dias de guerra, como nós lemos aqui, dias de pestes, dias de tribulação, de fome, terremotos, dias de calamidades. Irmãos, nós estamos vivendo esse tempo. Tudo o que o Senhor diz aqui, que nós lemos agora, está se cumprindo. Está se cumprindo. E nesse ano novo, 2025, nós precisamos ainda mais tomar uma posição. E essa posição, ela precisa ser convicta, porque ela é muito importante a partir desse ano. Amém? A nossa posição neste ano, ela vai definir o que acontecerá com as nossas vidas nos próximos anos. A nossa posição vai definir o nosso futuro, o futuro da nossa família. Nós lemos aqui, tudo está se cumprindo, e agora apenas uma coisa falta se cumprir, para o Senhor voltar. Mateus 24, 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Depois, leia Daniel. Anota aí, se você está anotando a palavra. Leia Daniel, porque em Daniel está falando sobre esse abominável aqui. Versículo 16 diz, vamos ler de novo então, versículo 15, só para você entender melhor. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver soberano, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a tua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem do sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação. Como desde o princípio do mundo até agora não havia e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo aí, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho predito. Isso é o Senhor falando, amém? É o Senhor Jesus falando, e Ele diz, vede que eu tenho advertido vocês.
E o Espírito de Deus está nos advertindo hoje. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saias. Ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim, como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Amém? Versículo 28. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Amém? Esse abominável que nós lemos aqui no versículo 15, ele é um homem. Ele é um homem que se opõe a tudo o que é da ordem de Deus. Esse homem, ele se opõe a Deus, ele se opõe a Jesus, ele se opõe ao Espírito Santo. E breve ele vai se revelar sobre toda a terra. E isso já está mais perto do que você está imaginando. Pastora, você está me deixando com medo. Não temas. Nós somos os escolhidos. Nós somos os santos de Deus. Mas essa palavra ela vai ser ministrada nesta noite, porque o Senhor, e você vai entender daqui a pouquinho, porque nós como igreja, nós vamos receber bênçãos sobre a nossa vida, para nos proteger e para nos livrar da ação desse espírito. Esse abominável, ele vai se levantar como homem, mas ele é um espírito, que se chama espírito do anticristo. Anticristo, ele é contra Cristo, ele é contra Jesus, ele é contra tudo o que é Deus. Ele será usado pelo diabo para profanar tudo que pertence a Deus. E ele enganará muitos. E farão muitos negarem a Jesus e ao Deus Pai e ao Espírito Santo. Ele já age ocultamente na terra, tentando implementar o engano através de diversos veículos. Não sei se a live vai derrubar, mas o sangue de Jesus tem poder, não vai derrubar. Ele articula em diversos veículos de mídias, comunicações, culturas, né? Mas ele vai se apresentar brevemente como um grande líder, aparentemente um salvador. E aí você pode me perguntar, pastora, nós que amamos a Deus, a Jesus, o Espírito Santo, o que precisamos fazer? Esse é o tempo de estarmos totalmente 100% em comunhão com Deus. Nós não podemos permitir que as dispersões que o inimigo tenta usar ao nosso redor tire o nosso olhar do nosso Deus. Amém? Nós precisamos praticar a palavra, ouvir a direção de Deus, obedecer, ouvir as direções daqueles que Deus escolheu, levantou como pastores para nos pastorear. Amém? Diga assim comigo: quem ouve o pastor é ovelha. Amém? Então diga assim: eu sou ovelha. Amém? Porque pastorear é dar direção. Pastorear é ensinar, é tratar quando precisa ser tratado, é corrigir quando precisa ser corrigido, é advertir. Jesus estava aqui falando sobre o princípio das dores, aquilo que nós estamos vivendo agora, e ele estava advertindo, e ele estava falando aos discípulos: olha que ninguém vos engane, porque muitos vão aparecer para vos enganar. Então o papel do pastor, o papel daquele que o Senhor levantou como líder no ministério, líder da casa do Senhor, é isso. Era abrir os olhos, é cuidar, é tratar. Se a ovelha tem uma ferida, o que precisa ser feito em uma ferida, irmãos? Tapar a ferida.
se achar que, não tem ferida nenhuma, se enganar, fingir que não tem nada, não. O papel do pastor é tratar a ferida. Se precisar espremer a ferida, para ser curado vai espremer. Se precisar colocar o óleo, vai colocar. Se precisar encher de água, vai doer, pode doer. Mas nós não vivemos aqui no Ministério Efraim uma vida de ilusão. Nós não vivemos, nós vivemos a palavra de Deus. Nós seguimos a palavra, nós servimos a palavra, nós ouvimos a direção do Espírito Santo. Nós temos um compromisso com o Senhor Jesus. Eu não sei se vocês conseguem entender isso, porque infelizmente existem testemunhos de pessoas que se dizem líderes e que não fazem isso, e que não cumprem com a palavra, falsos profetas. Mas no Ministério Efraim não existe isso. E todos os dias nós estamos aqui, todos os dias o Bispo Daniel, Pastora Raquel, clamam pelas nossas vidas diante do Deus vivo. E nós precisamos despertar, meus irmãos. Muitos não entendem que o trabalho do pastor é esse, que o pastor de verdade faz isso, e que não é para expor, que não é para criticar, que não é para julgar, mas é para proteger. É para que no dia do Senhor nós estejamos diante deles, e o bispo, a pastora, apresente a nós como ovelhas diante do Senhor, curadas, saradas, preparadas. Eles têm essa responsabilidade, nós como pastores temos essa responsabilidade. O teu pastor, se você é de um outro ministério que está ouvindo essa live, ele tem essa responsabilidade. Então preste muita atenção. Hoje muitos estão sendo enganados e roubados, saindo das igrejas, porque não querem ser guiados pelos seus pastores. Não querem ser tratados, se acham juízes das pessoas, juízes da obra do Senhor, juízes das situações, dentro até da igreja também. Nós precisamos ser sóbrios. Tem muitos dentro da igreja querendo ser juiz, irmão Paulinho, por favor, capelão Paulinho, abra a palavra no Evangelho de Mateus 7, vamos ver o que o Senhor diz sobre isso. O que o Senhor Jesus diz sobre isso? Mateus 7, versículo 1. O que diz aqui, meus irmãos? Não julgueis, para que não sejais julgados. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, o que acontecerá? Vos medirão também. Jesus diz aqui, não julgueis. Não cabe a nós julgar, irmãos. Cabe a nós orarmos. Cabe a nós intercedermos. Tira os teus ouvidos da boca do lobo, que fica toda hora falando para você, olha, você viu isso, você viu aquilo, isso aconteceu, aquilo aconteceu. Irmãos, quem julga é o Senhor Jesus. Quem é justo juiz é Deus. O nosso papel não é ser juiz. Deus não nos levantou para sermos juízes de nada, mas para sermos embaixadores do reino de Deus, para sermos testemunhas do amor de Cristo Jesus. Então tudo aquilo que estava impregnando, estava tentando impregnar no ambiente da casa de Deus, está denunciado nesta noite em nome de Jesus. Amém? Quero ouvir um amém mais forte. Oh, glória a Deus, porque eu denuncio sim em nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus nos falou para não julgarmos. Então tem pessoas que olham para os seus pastores, ficam falando, julgando e dizendo, eu não vou ouvir a voz do pastor ou do líder, porque ele não está de acordo com o meu padrão de visão de como ser justo diante de Deus.
Está repreendido no nome de Jesus. Está repreendido esse espírito do anticristo. Está repreendido esse espírito que se opõe à autoridade de Deus. Porque, irmãos, se o Senhor levanta um bispo, um pastor, na sua casa, na sua santa casa, ficar tranquilo. Porque se Deus precisar falar, Deus vai falar com o pastor. Se Deus precisar corrigir, Ele vai corrigir. Você pode ter certeza que a nossa responsabilidade diante de Jesus é muito grande, é muito forte. Então, a partir de hoje, ore pelo seu pastor. Ore pelo bispo, pela pastora. Ore, irmãos. Nós precisamos ser sóbrios. Amém? Diga assim: o Espírito Santo, Ele me exorta, porque Ele me ama. Eu sou amado de Deus. Amém? Aleluia. Então, nós precisamos tomar 3 atitudes para que a ação desse espírito do anticristo não toque em nossas vidas. Está aqui no Salmo 91. Amém? Abra, irmão, Salmo 91. E o Senhor nosso Deus, Ele nos derramará nesta noite 12 bênçãos do Salmo 91 sobre a nossa vida. Amém? Por isso que eu falei, irmãos, que desde o início do culto, o Senhor, Ele confirmou a palavra dEle. E é isso que acontecerá sobre as nossas vidas. Será derramado sobre nós essas bênçãos. Amém? Aquele que recebe o livramento e a proteção de Deus nos dias maus, ele tem os seguintes posicionamentos. Em primeiro lugar, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, meu Deus em quem confio. Aquele, pode deixar aí, irmão, no versículo 2 mesmo, por favor. Aquele que recebe e receberá o livramento, a proteção, em primeiro lugar, ele habita no esconderijo do Altíssimo. E a palavra habitar no hebraico está significando o sentido de permanecer, de estar no esconderijo, de permanecer na cobertura. Amém? Levanta a sua mão e diga: eu vou permanecer. Eu não vou sair da cobertura do meu Deus Altíssimo. Amém? Permaneça da cobertura, debaixo da cobertura de Deus. Não saia, não viva debaixo do seu entendimento. Permaneça debaixo da sombra do Senhor. Porque assim o Senhor, Ele estará guardando a sua vida e os seus. Em segundo lugar, Ele se apega a Deus com amor. Aleluias. Ainda deixa aqui, irmão. Ele se apega a Deus com amor. Pode passar versículo 4. Não, veio 3, irmãos. Amém. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Não, nós ainda estamos aqui no versículo 1, amém? Versículo 1. O que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio, meu baluarte, meu Deus em quem confio. A nossa confiança precisa estar 100% no Senhor. Irmãos, eu não sei o que você está enfrentando de desafios à sua vida, de tribulações, eu não sei. Mas você precisa confiar em Deus em primeiro lugar. Amém? Muitos estão desanimando, porque estão confiando na palavra de homens, estão esperando por socorro de homens, estão esperando por algum livramento de homens, mas o Senhor nessa noite diz ao nosso coração: não virá de homens, porque eu te enviarei o livramento, eu te enviarei a proteção, eu trarei a você diante dos teus olhos a
proteção e um livramento sobre essa área da sua vida, em nome de Jesus. Mas nós precisamos confiar e nós precisamos nos apegar a Deus com amor. Amém? Aleluia. Em nome de Jesus. Vai lá no versículo 14, por favor, irmão. Diz assim, versículo 14: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Amém? E a palavra que amor, que está escrita nesse versículo, ela está no hebraico como kaf sak, que significa desejar ardentemente, fervorosamente. E nós, irmãos, precisamos voltar a buscar e amar a Deus assim, fervorosamente, ardentemente. Amém? Oh, glórias a Deus. Porque se uma pessoa vai para um show, se uma pessoa vai num campo de futebol, ver um time do seu coração, né, o time que a pessoa torce, ela fica lá parada, atônita, não participa? Não. Ela grita, ela vibra, ela se alegra com o gol. Então, na casa de Deus, nós precisamos muito mais entregar a nossa vida em amor fervoroso diante do nosso Deus, porque nós não servimos homens, irmãos, nós servimos o Deus vivo e eterno. E eu profetizo em nome de Jesus que vai voltar a arder a chama do teu coração. A chama que você sentiu na primeira vez que o Espírito de Deus te confirmou que Ele te amava e que Ele tinha um plano na sua vida e que Ele iria te abençoar, te libertar, te curar. Eu declaro em nome de Jesus, eu ministro agora sobre o teu coração a chama do amor de Deus, o amor fervoroso, o amor ardente, o amor apaixonado que nos fazia estarmos e desejarmos todo momento a presença do Senhor, em nome de Jesus. Então nós precisamos permanecer. Diga assim comigo: eu preciso permanecer. Eu vou permanecer. Eu vou me apegar a Deus com amor. E eu vou conhecer e prosseguir em conhecer o nome do Senhor. Amém? Versículo 14, parte B. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Amém? O Senhor nos colocará a salvo, porque estamos cada dia, dia após dia, conhecendo o nome dEle. Aquele que vive e permanece no esconderijo do Altíssimo, ele sabe da grandeza de Deus. Ele reconhece que a soberania, a majestade, a onisciência, a onipotência, a onipresença de Deus, ela é sobre a sua vida. Amém? Deus é onisciente, Ele sabe de tudo. Nele está todo o saber, toda a ciência. Ele é o Deus onipotente, Ele pode tudo, tudo Ele pode. Nele está todo o poder. O Senhor é o Deus onipresente, nele está a presença, Ele está em todos os lugares, Ele é o grande eu sou. Amém? E o grande eu sou, Ele está agindo nas nossas vidas nesta noite e confirmando a sua palavra, que é tempo de nós recebermos dele a proteção. Porque a partir deste ano, como eu falei, vai acontecer muitas coisas, que haverá até muitos que estarão temendo e tremendo por aquilo que irá acontecer. Mas o Senhor hoje, Ele diz: eu quero colocar você na sombra das minhas asas, em nome de Jesus. Então nós precisamos conhecer, porque o nosso Deus é eterno e Ele quer revelar a eternidade dEle em nós. Levanta a sua mão e repita assim: eu transbordarei da eternidade do meu Deus. Amém? Eu profetizo que você vai se encher.
se encher tanto, tanto, tanto da glória do poder de Deus, que você vai transbordar, e a eternidade vai estar dentro de você, a eternidade de Deus, a grandeza de Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Eu declaro sobre a tua vida nesta noite, que ao praticar esses três posicionamentos, se cumprirá sobre a sua vida as promessas do Salmo 91. Amém? Diga: eu recebo em nome de Jesus. Então vamos lá no verso 2. A primeira bênção é: o Senhor será o seu abrigo contra as tempestades, adversidades e falsidade. Diga amém. Diz assim, versículo 2: diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. E a palavra refúgio neste verso está no hebraico makashé, que significa abrigo na tempestade, abrigo do perigo, abrigo da falsidade. E eu declaro em nome de Jesus, declaro sobre a tua vida, que o Senhor será o teu abrigo, será o abrigo nas tempestades que você passar, será o abrigo nos perigos que talvez você passe, será abrigo para todos aqueles que com um sorriso no rosto falam com você com mansidão, mas são falsos. O Senhor vai tirar as máscaras de falsidade de diante dos teus olhos, e em nome de Jesus, o poder da tempestade, dos perigos e da falsidade não terá domínio sobre a tua vida, em nome de Jesus, porque nós confiamos no Senhor, o nosso Pai eterno. Amém? Diga amém, glória a Deus. Amém. Versículo 3, segunda bênção que está sobre as nossas vidas: o Senhor nos livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Amém? Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Amém? E o laço do passarinheiro significa armadilhas, significa calamidades, tramas, agentes de calamidades. E a peste perniciosa significa pragas, pestilências, doenças mortais, flagelos, punição. Irmãos, eu estou liberando essa palavra, o Espírito de Deus está liberando essa palavra, não só para o dia de hoje, mas para os próximos anos que virão, amém? E você precisa receber, receba pela fé essa palavra de proteção, porque em nome de Jesus, a partir desse ano haverá sobre a face da terra todos esses males aqui, mas o Senhor nosso Deus nos livrará de todas elas, em nome de Jesus. Levanta a sua voz e bem forte com fé diga: nenhum agente de calamidade, de trama, nem armadilha e nenhuma falsidade terá poder sobre a minha vida e a minha casa, em nome do Senhor Jesus. Amém? Tome posse em nome de Jesus dessa bênção. Aleluia. A terceira bênção, em nome de Jesus, versículo 4: o Senhor cobrir-te-á com as suas penas, e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Amém? E a palavra cobrirá, cobrir-te-á, no hebraico significa cercar. E eu declaro em nome de Jesus que o Senhor está colocando cercas ao nosso redor. Cercas em nome de Jesus. Está demarcando o território que o inimigo pode se aproximar da sua vida. O Senhor está colocando, demarcando o território. Agora está dizendo a Satanás: até aqui. Você não vai se aproximar mais, você não vai tocar mais, porque eu estou, em nome de Jesus, eu estou demarcando, estou bloqueando. O Senhor Deus está bloqueando
bloqueando e impedindo toda a abordagem do diabo sobre a tua vida, em nome de Jesus. E nenhuma flecha terá poder de penetrar sobre essa cerca ou te atingir, em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Aleluia. E a verdade de Deus, ela é o nosso escudo. Verso B diz: a sua verdade é pavês e escudo. Aleluia, aleluias, aleluia. A verdade é a palavra de Deus, irmãos. A palavra de Deus. Irmãos, essa semana eu estava vendo algumas coisas numa rede social, e aí eu vi um perfil onde mostra, acho que é um concurso cristão. E nesse concurso tem os jurados, né? E aí existem os candidatos. Qual que é a incumbência dos candidatos? Se apresentar. E aí um dos jurados fala um versículo bíblico. E ele diz assim, o jurado: o que está escrito em João 3,16? Aí a pessoa ela tem que citar como está em João 3,16. Amém? O que está escrito, irmãos, em João 3,16? Amém. Isso todos nós deveríamos ter de cor. Sabe por quê? Porque vai chegar dias em que vão queimar as Bíblias. Vão chegar dias onde será proibido a palavra. E se o Senhor ainda não tiver nos resgatado daqui, o que será de nós sem o nosso escudo, que é a palavra de Deus? Então, a partir de hoje, levanta a mão. Você está falando para Jesus, amém? Não é para a pastora, não. Você diga assim: Pai, eu vou me comprometer a estudar a tua palavra, a decorar a tua palavra. Amém? A gente é obrigado a decorar o nosso RG, CPF? Né? Para quê? Mas nós temos uma obrigação espiritual. E Jesus vai perguntar. Fala: e aí, decorou a minha palavra? Colocou a minha palavra no teu coração? Ah, pastora, esse sermão está muito duro. Lembrei de uma parte que Jesus falava, né, duro com os discípulos, meia parte ia embora, não voltava mais. E aí Jesus falou: e aí, vocês também vão embora? Aí Pedro falou: para onde iremos, Senhor? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Amém? Aqui tem palavras de vida eterna. Em nome de Jesus. Aleluia. Vou correr aqui, irmãos, porque eu vou liberar essas bênçãos. Nós vamos sair com essas bênçãos nessa noite, em nome de Jesus. Então guarda a tua palavra. Guarda a palavra de Deus em teu coração. Guardei a palavra do Senhor em meu coração para eu não pecar contra ti. Amém? Aleluia. Versículo 5. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia. Pode ir, 6. Nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Amém? Todo terror noturno, em nome de Jesus, eu dou uma ordem agora, que estava tentando te assolar. O que é o terror noturno? Medo, insônia, pânico, inquietação, que você não consegue ficar deitado. Bate, né, uma paura, uma angústia. Em nome de Jesus, está repreendido das nossas vidas a sua vida. Você não temerá o terror noturno. O terror noturno existe, pastora? Existe. Assola muitas pessoas, porque elas não têm a cobertura do Altíssimo. Mas você não vai ser assolado por isso. Se você estava sendo assolado por isso, está repreendido agora. Seja livre em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Toda flecha que o inimigo tentar te direcionar contra a tua vida não terá poder algum em nome de Jesus. Cairá por terra. Verso 6.
nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. As pestes que se espalham, o tempo de calamidade, as pandemias, as armas biológicas que já estão sendo derramadas através de elementos, não posso falar profundamente, mas como a água, a terra, contaminações, o Senhor nos livrará. O Senhor nos livrará. Diga com fé: o Senhor me livrará da peste, da mortandade que assola ao meio-dia. Estão anuladas da minha vida em nome de Jesus. Sexta bênção, verso 7. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Amém? Não chegará a você nenhum mal. Você verá de um lado o inimigo assolando. Você verá de outro o inimigo assolando. Infelizmente, irmãos, nós vamos ver muitos sendo afligidos, assolados por conta da impiedade dos seus corações. Mas nós não sofremos mal nenhum. Chegará o tempo em que haverá o castigo dos ímpios pela sua perversidade, pela desobediência, pela rebeldia de não desejar ouvir a voz de Deus e receber o amor em Cristo Jesus. Nós veremos isso e nós glorificaremos o livramento e a proteção de Deus, pelo livramento e a proteção de Deus sobre as nossas vidas, porque o Senhor tem cuidado de nós. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Sétima bênção, verso 10. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Amém? A palavra mal nesse versículo, ele está significando em hebraico a palavra ra, que significa o que é desagradável, o que causa dor, infelicidade, miséria, algo ruim na terra, algo ruim na água, lesão, algo errado eticamente. Amém? Então é o que eu falei há pouco. Aquilo que está estrategicamente sendo dispersado nas pessoas lá fora, né? Armas químicas, isso não nos causará mal. Nenhum mal nos sucederá, praga nenhuma chegará à nossa tenda. Nenhuma praga, nenhuma doença, nenhuma mancha, nenhuma ferida, nenhuma marca de doença, em nome de Jesus, não prevalecerá contra os nossos corpos. Não prevalecerá. Levanta a sua mão e diga assim: em nome de Jesus, eu anulo toda a contaminação e toda a arma do inferno contra a minha saúde. Não prevalecerá. O Senhor arrancará do meu corpo tudo aquilo que é mortal, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus, tomemos posse desta bênção. Eu tomo posse em nome de Jesus. Oitava bênção, versículo 11. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Amém? Amém, queridos? O Senhor, Ele instrui. Dar ordem aqui está no significado de o Senhor está instruindo os seus anjos a te guardar. Amém? Amém? Olha para cá. Não deixa ninguém dispersar. Aleluia. O Senhor está dando ordem aos seus anjos para nos guardar. Agora, irmãos, pensa num guarda-costas. O que o guarda-costas faz, né? O diácono Emerson guardando a esposa, a diaconisa Kátia, né? Ninguém toca na Kátia, né? Imagina um guarda-costas. O que ele faz? Ele está vigiando. Ele vigia, ele olha se tem algum mal se aproximando, se tem alguma seta ele anula. Assim é sobre as nossas vidas. Os anjos do Senhor agem assim conosco. Amém? Os anjos do Senhor estão ao nosso redor, está ao teu redor, na tua frente, ao teu lado, atrás de você. E a gente nem imagina o quanto de livramento que nós vivemos
Tem muitos livramentos que nós vamos ver só lá vamos saber na eternidade, né? Vai passar lá, o Senhor falou, aquilo ali era para acontecer isso, e você foi livre, e eu não permiti. Amém? Aleluia. Nona bênção. Mas antes da nona, eu quero liberar mais uma palavra aqui a respeito do versículo 11. Eu declaro que você não tropeçará em nenhuma pedra. Nenhuma situação que tente atrapalhar a sua caminhada. Nenhuma situação que queira te prejudicar na sua caminhada com Deus terá poder sobre a tua vida. E aquilo que estava tentando fazer você tropeçar, os anjos do Senhor estão tirando você. Estão te colocando em um caminho plano para a glória de Deus. Agora, verso 13, nona bênção. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés o leãozinho e a serpente. Só até aí. A palavra pisar no hebraico é davrak, que significa dobrar, pisar sobre, marchar, liderar, dominar. Amém? Então o Senhor, Ele nos fará dominar, nos fará pisar sobre, dobrar todo o poder do leão, todo o poder da áspide. E lê esse versículo aqui, o significado da palavra leão, aqui está aqui, em Salmo 91:13, é Shakal, que significa homens ímpios. E a serpente significa dragão, monstro marinho, que representa o orgulho. Então toda a pessoa que tentar se levantar contra você, com arrogância, soberba e orgulho, tentando te subjugar à vontade dele, não prevalecerá em nome de Jesus. Você vai dobrar, você vai subjugar, você vai dominar as situações que aparecerem, e em nome de Jesus, levanta a sua mão bem alta e declare: eu declaro que o Senhor me dará hoje o poder de domínio, de liderança contra toda ação dos homens ímpios enviados por Satanás, que possam tentar se levantar contra mim. A ação deles não terá poder sobre a minha vida, em nome de Jesus. 10ª bênção, verso 14. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. E o Senhor nos fará escapar e nos trará para um lugar de segurança. Ele nos colocará em um lugar inacessível aos olhos do inimigo, em um lugar alto. Amém? Em nome de Jesus. O que significa? Vou dar uma alusão aqui. E quando você está em um lugar, quando você está em um lugar grande, com grande perigo, indefeso, e há um arsenal de guerra que se levanta contra você, e você está sozinho. Imagina você assim nessa situação. Você sozinho, sem armas, sem nada, indefeso, e um arsenal de guerra contra você, né? Armas apontadas contra você para te exterminar. O Senhor, Ele vai te fazer escapar. Amém? Talvez você esteja assim, sentindo assim, em alguma área da sua vida. Talvez o inimigo esteja falando para você: você está só. Não tem ninguém por você. Não existe mais nenhum recurso. Agora você está cercado por mim.
Mas eu declaro em nome de Jesus que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está conosco do que aquele que no mundo está. E em nome de Jesus eu declaro que o Senhor abrirá os teus olhos e vai te confirmar essa palavra. Em nome de Jesus vai te mostrar que existem milhares e milhares de anjos, o arsenal do Senhor dos Exércitos ao nosso favor, ao teu favor. E você será retirado desse ambiente de insegurança, de medo, de ameaça. O Senhor está te colocando nesta noite em lugares altos. Amém? Aleluia, aleluia, aleluia. Ora, baixedaralabás, em nome de Jesus. Aleluia. 11ª bênção. Verso 15. Ele me invocará e eu te responderei. Na sua angústia estarei com ele, livrá-lo-ei e glorificarei. Amém? Amém, queridos? O Senhor responderá ao teu clamor. O Senhor estará com você nos momentos de angústia. O Senhor te livrará. O Senhor nos livrará. A palavra livrar significa, em hebraico, kaflat, que significa resgatar, remover, extrair, retirar e também equipar para a guerra. E o Senhor está, oh aleluia, o Senhor estará nos dando direções em meio aos momentos de guerras, de lutas. Ele vai nos tirar da guerra, o Senhor vai nos extrair, o Senhor vai nos remover. E se for preciso você guerrear mais um pouquinho de tempo, o Senhor vai te equipar com as armas espirituais que estão em Cristo Jesus. E você vencerá esse tempo e sairá ileso para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia! 12ª bênção e última. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. O Senhor vai nos saciar com muitos anos de vida. E nesses anos Ele nos fará viver e Ele nos fará contemplarmos a sua salvação. Amém? E o que significa a palavra salvação desse versículo? Em hebraico ela chama Yeshua. Yeshua, que significa libertação, significa bem-estar, prosperidade, salvação e vitórias. É isso que nós vamos contemplar, é isso que nós vamos enxergar. O Senhor nos dará longos dias de bênçãos, de salvação, de bem-estar, de prosperidade, de vitórias, em nome de Jesus. Mas pastora, estou vivendo uma guerra, uma luta. Não importa, nós vamos vencer. Você vai vencer, porque você vai caminhar em longevidade e ver a bênção daquele que te coloca debaixo das asas dele, em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Fique de pé no seu lugar. Aleluia. Nós vamos concordar com essas bênçãos e com essa palavra através da nossa oração. Amém? Feche os teus olhos, meus irmãos. Oh, aleluia. O Senhor está nos revestindo. O Senhor está nos protegendo. Virá tempos difíceis. Virá tempos de dores na terra. Mas nós estamos guardados no esconderijo do Senhor nosso Deus. Oh, aleluia. Comece a orar, irmãos. Comece a pedir e tomar posse dessas bênçãos. É tempo de revestimento. É tempo de nós habitarmos, permanecermos na presença do Altíssimo. Todo segundo da nossa vida. Cada segundo da nossa vida. É tempo de nós apegarmos, amarmos o Senhor com fervor,
ardentemente, voltar ao nosso primeiro amor, voltar, deixar para trás aquilo que nos prende, deixar para trás tudo aquilo que nos impede de viver milagres, de viver bênçãos, de deixar para trás todos os costumes religiosos, costumes da terra, costumes que aprendemos com homens, com culturas malignas. Em nome de Jesus, é tempo de nós nos rendermos 100% aos pés do nosso Senhor Jesus. Em nome de Jesus, é tempo de conhecermos, é tempo de buscarmos e prosseguirmos em buscar, é tempo de vivermos a glória de Deus, é tempo de ajudarmos o nosso irmão a ser abençoado, é tempo de orarmos pelo nosso irmão, é tempo de amarmos uns aos outros, é tempo de nos posicionarmos. Vamos orar, irmãos, em nome de Jesus. Senhor Pai querido, Deus Todo-Poderoso, nosso Pai eterno, nosso Deus Altíssimo, Senhor, nós nessa primeira terça-feira, ano 7 de 1 de 2025, nós nos levantamos a nossa voz em oração, em clamor, Pai, pedindo, venha, Senhor, nos proteger, venha nos livrar dos tempos maus que vão se sobressair sobre a terra. Senhor, o inimigo está agendando a sua ação contra a humanidade, com a permissão do Senhor. O Senhor está permitindo, sim, mas pouco tempo lhe resta, pouco tempo resta, Satanás, mas é necessário que isso aconteça, assim como lemos em Mateus 24, é necessário que aconteça, mas nós, Pai de amor, nós que te amamos, nós nos posicionamos nessa noite, aleluia, nesse momento, nós nos posicionamos nas regiões celestiais em Cristo Jesus, nos abrigamos debaixo das tuas asas. Irmãos, fecha os teus olhos agora e se imagine agora entrando nas asas do Altíssimo. Agora, entre agora e visualize isso debaixo das asas do Deus Altíssimo. Estamos, Senhor, debaixo das tuas asas. Nosso refúgio, nosso baluarte, nossa fortaleza é o Senhor, torre forte é o Senhor, Deus poderoso, onipotente, todo poder é dado a ti, onisciente, todo saber pertence a ti. Mas Deus onipresente está aqui conosco. Quem somos, Senhor, para olharmos para nós? Somos vermezinhos, Senhor, mas o Senhor nos ama, o Senhor nos agasalha como uma galinha, quer proteger os seus pintinhos, seus pintainhos. Assim é o Senhor conosco, assim é o Senhor conosco, assim o Senhor guarda a tua vida, assim o Senhor protege a sua vida. Nós nos apegamos a ti com amor. E assim como apegamos a ti com amor, o Senhor nos colocará a salvo, porque conhecemos o teu nome, Pai, conhecemos a tua grandeza, Pai, sabemos que para ti não há nada impossível. Então opera, Senhor, a nossa vida, opera, Senhor, no nosso coração, opera, Senhor, no nosso interior, tira todas as raízes do inferno, tira todas as malignidades que o inimigo tentou colocar para nos tentar paralisar, para tentar fazer nos tropeçar, para tentar fazer os teus filhos desistirem do mover do teu Santo Espírito, da palavra, do direcionamento, do pastoreio. Em nome de Jesus nos mantemos firmes de pé na tua presença, Senhor, porque quem nos chamou foi o Senhor. Queremos ouvir as tuas direções, Espírito Santo. Nos abrimos para ouvir a sua voz. Não estamos, Pai, e não iremos brincar, não estamos alienados, não seremos enganados. O Senhor nos dá discernimento,
Senhor, dá-nos discernimento, Pai, para nós enxergarmos o que é quem é o nosso real inimigo, ó Pai. Dá-nos entendimento, dá-nos sobriedade espiritual. Abre os olhos agora dos teus filhos, tira as escamas agora de cada um dos teus filhos, para que eles possam perceber, discernir os caminhos de Deus, daquilo que é o tropeço do inferno. Tira, Pai, em nome de Jesus, toda a infantilidade da alma, toda a falta de amadurecimento. Amadurece-nos na tua presença, amadurece-nos na fé. Oh, em nome de Jesus, Pai, recebemos as bênçãos do teu livramento nesta noite, recebemos as bênçãos da tua proteção em nossas vidas, em nossa casa, em nossa família. Diga com fé, meus irmãos, diga assim: eu recebo as bênçãos do Salmo 91 sobre a minha vida, porque eu amo o Senhor, porque eu estou debaixo do esconderijo do Senhor, e porque eu conheço o nome santo do meu Deus. Aleluia! Essas bênçãos me acompanharão e me alcançarão, em nome de Jesus. Amém. Aplauda bem forte o Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Os intercessores podem voltar aos seus lugares. Glórias a Deus. Em nome de Jesus, irmãos, vamos nesse momento pegue esse envelope que está aí do teu lado, da tua cadeira. Irmãos, se você tem algo para entregar ao Senhor nesta noite, coloque nesse envelope. Amém? Irmãos, oferta, o significado da oferta é presente. O que diz João 3,16? Porque Deus amou ao mundo de tal forma que deu o seu Filho unigênito para morrer naquela cruz por amor a nós, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Então, Deus nos presenteou. Deus ofertou primeiro. Diga amém? Deus ofertou nas nossas vidas. E que oferta, né, irmãos? Que oferta. Então, hoje, porque nós amamos, nós damos ao Senhor e damos com alegria. Deus não quer que você dê com tristeza. Deus não quer que você dê muitas vezes pensando que está sendo constrangido. Não. Deus, Ele quer que a gente entregue com amor. Amém? Quem gosta de receber presente aqui? Eu gosto. Todo mundo fica feliz, né? Claro. Então assim o Senhor. Se alguém te der um presente para você e você sabe que você está recebendo um presente de qualquer jeito, você vai receber? Se alguém chegar para você e falar, toma isso aqui para você. Ó. O que você vai fazer, irmão? Obrigada, não preciso não. Obrigada, não preciso não. Desse jeito não. Mas se você recebe um presente de alguém que te ama e te entrega com toda alegria, aleluia, é assim que o Senhor deseja que nós ofertemos. Amém? Então levante seu envelope ao alto. Aleluia. Pai, nós entregamos a Ti com amor. Nós entregamos, Pai, o nosso dízimo e a nossa oferta diante da Tua presença, do Teu altar. E eu abençoo a oferta dos Teus filhos. Eu abençoo os dízimos dos Teus filhos. Eu declaro a bênção, a paz, a proteção nas áreas financeiras, profissionais. Eu declaro que essas bênçãos do Salmo 91 estão sim, também, sobre todas as áreas da vida, das nossas vidas, a vida dos Teus filhos e também na vida financeira. Que os Teus filhos possam ver abundância, prosperidade, contemplar vitórias, contemplar liberações, contemplar portas abertas, contemplar a bênção e a salvação de Deus em sua casa,
nas suas mesas, nas suas geladeiras, nos seus celeiros, fartura. Eu declaro fartura, abundância. Haverá diferença sim, para daquele que serve e daquele que não serve a Deus. Recebe, Senhor, as nossas ofertas em nome de Jesus, amém? Se você trouxe fisicamente, você pode colocar no gasofilácio. Eu já fiz a minha transferência hoje do meu dízimo para a glória de Deus. E você pode fazer a transferência também pelo Pix ou QR Code da parede. Amém? Levanta a sua mão. Antes disso, um aviso. No dia 26, às 18 horas, nós estaremos aqui todos reunidos para comemorarmos o aniversário da nossa igreja, amém? E quem estará conosco, com satisfação, receberemos o pastor Samuel Torralbo, que irá pregar a palavra, amém? E o louvor será com o pastor Marcelo Aguiar. Em nome de Jesus, vai ser uma grande bênção para a glória de Deus. Então, você não pode ficar de fora, irmãos. Você não pode perder. Olha para a pessoa que está aí perto de você e fala, não pode perder, amém? E traga um convidado em nome de Jesus, amém? Levanta a sua mão ao alto, repita assim comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Agindo Deus, ninguém impedirá. Curva a tua cabeça, receba a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Que o amor de Deus e as ricas consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Ele conceda sobre ti a paz. Vá em paz em nome do Pai, do Filho, do Santo Espírito de Deus. Amém e amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Glórias ao nosso Deus.